Voltamos, galera, e nós vamos aqui continuar com o nosso gerenciamento, onde nós temos stop, recuperação, martingale, soros, ciclos e gale. A gente já está familiarizado com essa palavra ciclos, então eu vou apresentar para vocês uma forma diferente, tá, de como vocês vão fazer essa recuperação no ciclo. No nosso sistema é um pouquinho diferente, mas é bem melhor, porque você consegue mais opções e eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Em stop, todo mundo conhece, que é o stop win, que é a nossa meta, e o stop loss é aquilo que a gente perde. Então a gente consegue aqui, por exemplo, resetar o resultado caso eu tenha estopado no dia. A gente tem as opções de porcentagem ou a gente tem a opção de real, ou seja, de valor. Então se eu quiser que meu stop win vai ser de R$ 350, quando bater R$ 350, ele para e ele vai me dar uma mensagem linda lá no bot de R$ 350, beleza? Eu vou colocar um valor mais pequeno para a gente ter esse resultado. Vou colocar, por exemplo, R$ 10. Eu quero que seja R$ 10. Não, eu vou colocar 5. E o meu stop limite que eu quero perder vou colocar um valor alto aqui, por exemplo, 150. 150 não, 150 ainda tá muito baixo. Vou colocar 500 reais. Pronto. Só pra gente testar, tá, galera? Porque se ganhar R$ 5 pra perder 500 Beleza? Então eu já deixei configurado aqui. E aí eu vou explicar o Gale primeiro, antes de explicar para vocês a recuperação do loss, tá? O nosso Gale aqui, o Martingale Global, ele funciona da seguinte forma. Toda vez que eu perder R$ 10, eu vou multiplicar ele por 2 e ele vai fazer a aposta na entrada seguinte. Como é que funciona isso? Vamos lá. Eu tô aqui no meu canal, certo? Tô aqui no meu canal e aí eu vou fazer uma entrada de R$ 10. Fiz uma entrada aqui nesse sinal, né? Cadê um loss? Nesse sinal aqui, que foi um loss. E a entrada era de Gale 1. Então ele fez uma entrada de R$ 10, perdeu. E aí ele entrou na próxima entrada com R$ 20. Porque ele multiplicou R$ 10 por 2 e o resultado foi 2. E eu quero que ele faça somente um gale. Então ele vai entrar com um gale na próxima entrada. Aqui embaixo na configuração por nível está automático. Então essas opções de automático é para vocês deixar o sistema fazer. Mas vocês podem utilizar uma coisa que pedem muito em muitos bots, que é o Gale invertido. Ou seja, ao invés, nesse sinal aqui que foi loss, ao invés de eu ter feito o Gale na mesma cor, eu podia ter feito a entrada no vermelho. Então ele ia fazer o Gale invertido. Eu podia simplesmente vir aqui no Gale 1 e colocar aqui seguir para inverter. Então ao invés dele fazer o Gale na cor preta, ele ia fazer uma aposta na cor vermelha. Isso aqui é muito interessante de vocês brincar, tá? Então aqui é o chamado Gale invertido. Então vocês podem colocar até mesmo na entrada. Se a entrada vocês não quisessem seguir ali para entrar no vermelho, que se vocês têm uma sala que dá muito loss, vocês podem fazer a inversão dessas entradas para poder sair no lucro. Então isso aqui é bem interessante, tá? Então vocês podem brincar aí. Aqui embaixo nós temos o intervalo de martingale, que é por tempo, ou seja, vocês podem configurar o tempo que vocês vão colocar no martingale por minuto. Eu não uso, mas vocês podem configurar esse tempo aqui. Vamos supor que vocês perderam aqui no martingale os R$ 20. Aí vem a opção de recuperação de loss. Se vocês passarem o mouse em qualquer opção, tem umas informações aqui, tá? Então vocês podem ativar essa opção e aqui vai ter uma explicação detalhada de como funciona essa base de cálculo, né? Então, por exemplo, aqui nós temos aqui aqui nós chamamos de ciclo, né? Aqui outros bots a gente considera que é um ciclo, é a recuperação de loss, mas nós consideramos o nome ciclo. Então eu vou explicar para vocês a recuperação de loss. É bem parecida, é o ciclo, tá? Mas aqui é diferente porque não é multiplicado. Ou seja, aqui a gente escolhe como que a gente vai recuperar esses valores. Então aqui por quantidade de wins, por quantidade de ganhos ou por porcentagem. Então, por exemplo, eu perdi R$ 20 nessa operação, eu posso colocar aqui, ó, 2 vezes, então
Quando ele for pegar o próximo sinal, ele vai pegar os meus 10 reais, que é a minha entrada principal lá que eu coloquei, mais 10 reais, porque ele pega os 20 que eu perdi e divide por 2, né? Então ele fala aqui que ele divide por 2. Então você pode colocar em 2 tentativas, ou você pode colocar em 4, aí ele vai dividir em 4, aquela perca, tá? Aqui embaixo nós temos aqui, qualquer vitória reduz a falta, né, de recuperar. Você pode marcar ela, ou você pode desmarcar ela. Um ciclo de loss por vez, ou seja, você pode deixar aqui enfileirado, para ele não ficar acumulativo, tá? Então você pode usar isso daqui e zerar aqui também, você tem um botãozinho de zerar, beleza? Eu gosto de deixar assim, mas vocês viram que tem bastante informação, ó, caso vocês tenham dúvida, beleza? Os Soros eu acho que eu não preciso explicar como é que funciona os Soros, mas vou dar uma palhinha aqui. Os Soros nada mais é do que pegar aquele lucro que eu ganhei, caso eu tenha ganhado na operação, e aí ele vai aplicar no próximo sinal o ganho que eu tive com o valor que eu pedi. Ou seja, aqui está 50%. Se eu deixar ligado, o lucro que eu tiver nas operações, ele vai pegar os 50% e vai desse lucro e vai fazer duas mãos, ou seja, 2 níveis para poder lucrar mais rápido. Então, se eu ganhei 10, ele vai pegar os 5 reais, vai jogar numa mão. Na próxima que eu ganhar, ele vai pegar metade desse lucro e vai jogar lá em cima também. Tá bom? Entenderam? Então, os Soros é basicamente isso. Galera, agora a gente chegou na parte mais complicada, que eu vou tentar explicar para vocês, que é o martingale por ciclo, que é um pouquinho diferente daquilo que a gente já é acostumado. Aqui, quando você ativa essa opção, ele desativa, tá, o martingale global e o nosso recuperação de ciclo, porque aqui ele faz um tipo de martingale mais ciclos diferente. Então você tem duas opções aqui que você pode utilizar, tá? Então aqui vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência para ler e testar, porque ele é um pouquinho mais complicado do que o normal, beleza? Então vamos lá. O ciclo padrão aqui, que é o normal que a gente tem aqui o total de ciclo e a gente tem aqui o ciclo por... a gente tem o total de ciclo que a gente vai colocar e a gente tem o martingale do ciclo, ou seja, a gente pode colocar aqui que no caso é o martingale. Vou colocar aqui que é 1, né? No caso a gente está usando um martingale e aqui são 2 ciclos. Então toda vez que eu perder, ele torna um ciclo e vai fazendo martingale. Só que diferente dessas duas opções, o multiplicador deles é o mesmo, ou seja, 2 aqui é o valor único para o ciclo e o martingale. Então eu perdi 10 reais, entrou no galho, 20 reais. Perdi, aí ele vai entrar no ciclo, vai pegar os 20 reais vezes 2, vai fazer uma entrada de 40. Vai para o martingale e assim vai indo. Só que tem essa opção manual, caso você queira trocar os multiplicadores da sequência, ou seja, no ciclo 1 eu quero que ele multiplique o galho e o ciclo por 3, e o ciclo 2 eu quero que multiplique por 2. Como é que fica isso na lógica? É bem simples, gente, ó. Ele vai fazer uma entrada de 10, perdeu, ele tem que fazer o galho, certo? Então se ele vai fazer o galho, ele vai fazer por 20. Perdeu essa entrada, ele tem que fazer o ciclo. Então ele vai pegar 20 vezes 3, que vai dar o resultado, e vai dar uma entrada, ou seja, 60. O 60, se ele perder, ele vai pegar vezes, novamente, vezes 3, e aí vai dar uma entrada. O valor que ele perder, que será xxx, ele vai para o ciclo 2 com galho 2, ou seja, ele vai pegar esse valor, multiplicar, ao invés de por 3, ele vai multiplicar por 2, e esse resultado ele vai dar de entrada. Se perder, ele vai pegar esse valor e multiplicar por 2, que é o galho 1, e vai fazer uma entrada, beleza? Basicamente é isso. Então vocês vão testando aqui essas configurações, tá? Essas implementações desse tipo de ciclo ou ciclo de rotação também é um pouco complicada, mas você consegue colocar aqui bastante informação para poder ajudar vocês, tá? Então, tanto também no ciclo com martingale, você tem aquela opção
de usar o galho invertido ou a entrada invertida, tá? Então aqui é a junção do galho invertido mais o ciclo que a gente já conhece, porém com multiplicador fixo, beleza? Então a gente tem a opção aqui Martingale por ciclo, que ela é um pouco complexa, mas depois que vocês pegam a manha, ela já volta a funcionar. Vou ativar esses dois, que é o que eu preciso. E aqui temos o comportamento do galho. Vou falar rapidinho para a gente finalizar esse vídeo e ir para a próxima aula, tá? Que é o Martingale só pode no próximo sinal, ou seja, ele aguarda um novo sinal antes de cada galho. Ou seja, ele em vez de fazer o galho G1, G2, ele só entra quando chegar um novo sinal, ou seja, ele é compatível com o Martingale global, ciclos e pós-win. Ele vai fazer um galho só no próximo sinal, entendeu? Então basicamente é isso. Caso vocês queiram essa opção, vocês marquem aqui a opção que ele vai te atender, fechou? E aí a gente vai entrar na parte de filtros, que é um pouquinho complexa, então eu vou precisar fazer uma aula só. Fiquem aí que eu volto já.